Eu prometo a vocês que serei bem objetivo na minha exposição essa noite, até porque após o culto nós seguimos com a programação, né, segundo o script do cronograma do retiro, mas nós temos esse tempo e eu quero convidar você para continuar comigo meditando no texto do profeta Daniel. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Agora nós vamos para o capítulo de número 3. Coração fiel, vivendo a prova de chamas. Daniel, capítulo de número 3, é o texto da meditação dessa noite. Eu quero compartilhar com você verdades da palavra de Deus decorrente desse texto e dessa história, que é uma história que tem muito a nos ensinar, a partir do exemplo de Daniel, e agora, no capítulo 3, dos seus colegas, dos seus amigos, os 3 amigos de Daniel, ao qual nós já mencionamos no horário da manhã, e vamos agora retomar no horário da noite. Daniel capítulo 3, nós vamos fazer a leitura, como fizemos na manhã, do verso 1 apenas, e aí depois nós vamos vendo versículos selecionados, tomando o verso 1 como ponto de partida. Tá bom? Vamos lá, Daniel capítulo 3, verso 1 somente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Apenas o verso número 1, como eu falei, ponto de partida para a exposição desse texto. Pela manhã, nós analisamos de forma panorâmica o episódio de Daniel, assim que ele chega na Babilônia. Nós não sabemos ao certo quanto tempo se passou do primeiro episódio, o episódio da dieta e da apresentação diante da pessoa de Nabucodonosor e de todos os trâmites de preparação. E Daniel esteve envolvido nesse processo de dieta e também de formação intelectual, até que ele fosse útil ao serviço real. Esse episódio que temos agora diante de nós, do capítulo de número 3, ele decorre de todos os eventos anteriores. Capítulo 1, capítulo da dieta e também da resolução de Daniel diante da pressão babilônica. Capítulo de número 2, que é um capítulo que nós não vamos expor aqui. Eu recomendo que você leia, mas eu vou trazer o panorama até para nos contextualizarmos e como fundo do capítulo de número 3. Nós terminamos a exposição pela manhã dos versos que dão testemunho que Deus, em primeiro lugar, deu graça e misericórdia a Daniel para que ele não fosse prejudicado, tomando como decisão a dieta e de rejeição às finas iguarias do rei. Uma dieta baseada em legumes, até que ele foi apresentado diante do rei e ele estava apto para o serviço real. Essa é a primeira consideração que nós fizemos sobre como Deus abençoou Daniel. A segunda foi que, além de Deus conceder a ele graça e misericórdia, o Senhor concedeu a Daniel dons, capacidade intelectual para entender a cultura, mas não somente para entender a cultura de um país totalmente pagão, mas para decifrar ou trazer à tona o significado de quê? Alguém lembra? De visões e de sonhos. Exatamente. Visões e sonhos. Essa era uma habilidade que Deus tinha dotado o jovem Daniel. Não estamos entendendo aqui algum tipo de dom do Espírito. Não é isso. Até porque era uma prática comum, naquele período, os reis se cercarem de sábios, feiticeiros, homens que mexiam com elementos que eles atestavam ter, então, uma ligação com o mundo espiritual. Todo rei estava cercado de bons feiticeiros, de bons magos. Essa era uma medida de segurança que o rei tinha para decidir sobre alguma questão, entender a estratégia de ataque do oponente ou coisa do tipo. Nabucodonosor não é diferente, ele está cercado de reis, ele está cercado de magos, ele está cercado de feiticeiros, homens que de fato estão envolvidos com esse aspecto místico, e falando da Babilônia, isso era totalmente compreensível. Porque era uma tentativa do rei Nabucodonosor entender, então, a dinâmica de todo o seu reinado. Só que Nabucodonosor, ele não girava bem da cabeça. Essa é a grande verdade. Não é à toa que quando termina o livro de Daniel, nós sabemos muito bem como ele termina. Nabucodonosor termina, vou usar aqui uma expressão muito comum, virado, né? Totalmente às avessas, com uma postura bestial,
Tudo isso como fruto do juízo divino, obviamente, mas também parece que ele tinha algum tipo de postura que expressava algum tipo de transtorno, coisa do tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele era um homem que também tinha algumas precipitações e algumas interpretações equivocadas sobre a realidade. Só para você se situar, por que eu estou fazendo essas considerações? De Daniel ter a capacidade para interpretar sonhos e a loucura de Nabucodonosor. Porque entre o capítulo 1 e 3 nós temos o capítulo de número 2. E o que nós temos no capítulo de número 2? A visão de Nabucodonosor. E a história basicamente é essa. Depois você pode conferir com calma na sua Bíblia. Ele tem um sonho e ele quer saber a interpretação do sonho. Só que ele convoca os magos e diz assim: você tem habilidade para decifrar sonhos? E aí eles dizem: olha, nós temos, ó rei, nós sabemos interpretar sonhos. E aí Nabucodonosor: pois digo que eu sonhei e me deu significado. A partir do momento que ele faz isso, ele coloca os magos numa situação de saia justa. Como é que eles vão saber que sonho ele teve? Só Deus conhece a mente humana, não é isso? Só Deus. Só Deus sabe o que nós pensamos que tem no nosso íntimo. Ninguém sabe. Só que esse era o desafio da Nabucodonosor. Ele queria que aqueles homens decifrassem, dissessem primeiro qual era o sonho e segundo decifrassem o seu sonho. E aí a dinâmica do texto é o seguinte: eles não conseguem, ele fica extremamente... E aí, se você observar a leitura de Daniel, quando ele vai retratar Nabucodonosor, lembrando que se nós tomarmos como ponto de partida, eu creio nisso, que Daniel escreveu o livro que leva o seu nome, que conta a sua história. O que nós temos aqui é Daniel dizendo: eu conheço muito bem Nabucodonosor, e eles têm um surto, vez por outra, ele está irado e descontrolado. E diz o texto então que ele fica irado, descontrolado, porque os sábios não sabem dizer qual sonho ele teve e nem o seu significado. Mas realmente isso é compreensível. Difícil você saber o que uma pessoa pensa ali diante dos seus olhos. Você até supõe quanto mais o que ela sonhou durante a noite e o significado. Mas esse então é o cenário. Então ele fica indignado e ele decide uma coisa: Nabucodonosor: então vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os magos, todos os feiticeiros, todos da Babilônia. Não quero mais saber de nenhum desses falsos, né? Desses falsos que dizem que sabem decifrar sonhos e eles não sabem coisa nenhuma. E aí a situação é realmente dramática no cenário do capítulo 2, o cenário realmente de matança, pelo menos essa era a ideia de Nabucodonosor. Daniel é um desses jovens que é dotado de sabedoria e tem a capacidade de interpretar sonhos. Quando ele toma conhecimento desse episódio, é lógico que ele fica receoso diante de uma situação dessa ameaça, até que ele tem um nível de amizade com o chefe da guarda, aquele que está obedecendo às ordens de Nabucodonosor para fazer a matança daqueles sábios. E ele chega e diz: olha, é verdade essa história que o rei, eu estou aqui parafraseando, tá bom? É verdade essa história que o rei mandou matar quem não sabe decifrar o sonho e nem dizer o que ele sonhou? E o chefe da guarda: é isso mesmo, a situação é essa, nós vamos fazer isso aí e não vai sobrar nenhum. Aí Daniel diz assim: me permita orar ao meu Deus, me diz para o rei ter calma que eu vou lá. E Daniel vai orar, e a história termina como? Daniel vai orar ao seu Deus e Deus diz a Daniel o que sonhou Nabucodonosor e qual o significado do sonho. Somente assim, só tinha esse jeito, somente Deus para saber exatamente o que ele tinha sonhado. E quando Daniel diz para o chefe da guarda: agora me leva até o rei, e diz assim: olha, eu conheço um que sabe e vai te dizer tudo. E é assim que começa a história. Ele chega diante do rei e ele vai dizer tudo o que o rei sonhou. E o sonho, só para vocês entenderem aqui, resumo do capítulo 2, discorre sobre uma imagem que o rei viu, e essa imagem é composta de partes de barro, ferro, prata, bronze, enfim, é uma estátua gigante, e que cada parte da estátua, ela vai se desmoronando a partir de uma pedrada. Ele lança uma pedra no sonho, atinge os pés da estátua, e cada parte da estátua vai se desfazendo. A parte de bronze, a parte de ferro, a parte de prata, a parte de ouro, e de repente a estátua vem abaixo. Qual era o significado de Daniel? Que assim eram os reinos da terra. Ou seja, o reino da Babilônia estava ali estabelecido, mas ele seria destruído pelo outro reino, que era um reino menor, que quem já viu a história do Antigo Testamento, até a história geral, sabe que é uma referência aos povos medos e os povos persas, que hoje se chama o Irã, né, que está nesse contexto de conflito. Depois os gregos sob a liderança de Alexandre o Grande, e por fim os romanos sobre o poderio dos Césares. Então,
Essa é a linha histórica da antiguidade clássica e do livro do profeta Daniel. A estátua discorre sobre esses reinos, 4 reinos que eu falei aqui: babilônicos, medo-persas, que é uma junção de povos, gregos e romanos. Então a estátua basicamente era Deus dizendo que no futuro, no decorrer da história, a estátua ia se desmoronando e cada reino ia dando espaço a outro. Em outras palavras, a mensagem era uma mensagem de advertência para Nabucodonosor, ao afirmar que o reino dele não era eterno e que ele ia ruir. Esse é o sonho. Então Daniel vai lá, conta isso do jeito que eu estou explicando para vocês, só que o rei um dia ele acorda com uma ideia em mente. Entenda, Nabucodonosor, ele é a personificação da arrogância, da soberba, da loucura, da altivez, de um homem que quer controlar o mundo, de um homem que quer fazer da sua vida, do seu governo, a religião do mundo. E diante dessa visão e interpretação de Daniel, a postura dele é oposta, porque ele quer deixar claro que ele, o reino dele, é que vai permanecer para sempre e ninguém vai derrubar a estátua do sonho. E como é que ele vai fazer isso? Mandando construir uma estátua gigante lá na terra da Babilônia. Então o capítulo de número 3, versículo número 1 que nós lemos é a descrição dessa estátua. Vamos ler de novo? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, e levantou nas planícies de Dura, estrategicamente, geograficamente estratégico, para que todos pudessem ver ao longe das terras da Babilônia, justamente na parte da província, ou seja, da capital, e assim todos os povos que estavam ali subordinados e eram escravos de guerra teriam que se curvar à estátua do rei. Ah, pastor, era a estátua do próprio Nabucodonosor? Há muita controvérsia quanto a isso, mas entende que a estátua é uma referência a alguma divindade caldeia, e assim ele fez. Então, é a forma como ele reage, a arrogância dele de não aceitar alguém que se oponha ao seu governo e ao seu poderio. Bom, diante desse contexto nós temos então Daniel, que está lá servindo, mas agora eu quero contar a história de 3 garotos que também estão lá servindo nesse contexto. Chegou o dia da inauguração da estátua. E no dia da inauguração da estátua, a ordem é o seguinte: passa-se um decreto para que todos os sátrapas, governantes, espécie de prefeitos, trouxessem a população para a capital, para a província, porque teria a grande inauguração da estátua de ouro de Nabucodonosor, e todos deveriam reconhecer. Então vamos lá? Verso de número 2 até o verso de número 7, rapidamente. Diz assim o texto: então o rei Nabucodonosor, estou lutando aqui com o vento, pronto, deixa eu pegar aqui. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que visse a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram todos, né? E aí todas as descrições e autoridades políticas. Aí diz assim no final: para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E aí, esse é o cenário, verso de número 4. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E aqui então nós temos a inauguração da estátua. Há toda uma festividade, todas as autoridades políticas estão ali reunidas para justamente obedecer os decretos do rei. O cenário aqui é um cenário de festa, de reconhecimento, de aplausos, mas, entenda, dentre esses estão muitos servos judeus, muitos daqueles que foram levados a nível, né, da captura de Judá. É bem verdade que nós não sabemos quais outros, se é que houveram outros que resistiram e não adoraram, mas a história aqui contada é apenas restrita aos amigos de Daniel, aos amigos dele. Esses 3 garotos, lembra que Daniel encontra favor diante de Deus, só que Daniel diz assim: mas Deus não foi gracioso só comigo, por que ele faz isso? E ele passa a dedicar 2 capítulos do seu livro para falar dos seus amigos.
Porque Daniel quer deixar claro que não é algo pessoal, não é apenas algo dele. Deus sempre levanta um povo remanescente. Em meio à multidão de pessoas que se deixam levar pelas coisas do mundo, Deus sempre vai preservar os seus. Entenda, quantas pessoas passaram já na vida da igreja, que vocês conheceram e que hoje se afastaram. Quantos jovens eu mesmo já conheci. Eu me lembro do meu tempo de juventude na igreja, quando eu comecei, muitos já se foram. Infelizmente, muitos já foram, inclusive, vitimados pelo crime organizado, porque se envolveram com coisa errada. Mas também existem aqueles que perseveraram e que permanecem firmes. Então Daniel quer deixar claro que é o seguinte: a história do seu livro não é uma história apenas dele, do seu sucesso. Não, mas de pessoas e de jovens que estão vivendo naquele contexto e que também estão dispostos a ser resistência, mesmo com as pressões culturais. Então entenda que Deus, ele é gracioso em sustentar a sua juventude em contextos totalmente hostis. Não pense você, isso aqui é interessante pontuar, porque não pense você que você está enfrentando uma luta em relação às tentações desse mundo, as coisas que vocês enfrentam lá fora, seja no contexto familiar, seja no contexto da universidade, do trabalho, da família, da comunidade, mas existem muitos outros que, assim como todos vocês, enfrentam também. Só que Deus graciosamente vai o quê? Sustentando do início ao final da sua trajetória, da sua caminhada, onde quer que você esteja. Então Daniel quer deixar claro que Deus é bom, tão bom, que tem um povo remanescente que ele sustenta do início ao fim. E aqui a história, então, está apontando para a postura desses jovens. E aí, para a gente adiantar aqui o texto, fazendo aqui, acelerando alguns fatos desse momento. A inauguração é feita, toca-se a música, o povo se prostra, a estátua gigante está lá posta, e aí termina a cerimônia, pelo menos esse é o contexto, e alguém vai denunciar a um grupo de jovens que não se prostraram à imagem. Que é a história agora, a partir do versículo de número 16. Veja comigo, por gentileza. Versículo de número 16, do livro do profeta Daniel. Diz assim, o texto da palavra de Deus, a partir do verso 16. Nós temos do versículo 14 e 15 as ameaças de Nabucodonosor, dizendo: olha, se vocês realmente não se prostraram diante da música que tocou como sinal de subordinação à imagem, então vocês vão ser lançados. E aí observe a resposta, eu quero chamar sua atenção para isso. A resposta dos três jovens, que você já ouviu falar com certeza. 16. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembrando que esses não são os nomes deles, tá? Esses são os nomes culturais atrelados a deuses babilônicos. Veja, nós vimos pela manhã a tentativa de mudar o caráter de Daniel, chamando de Beltesazar, a partir da dieta, mas a partir da religiosidade e cultura da Babilônia. Da mesma forma aqui, esses jovens estão no mesmo barco que Daniel, uma tentativa de anular sua identidade. Verso de número 16. Ó Nabucodonosor, eles dizem: quanto a isto, não precisamos nem responder. O que ele está pontuando aqui? A denúncia que foi feita. Alguém chega para Nabucodonosor e diz: olha, conheço três jovens que não se prostraram quando as cítaras, as flautas, né, a gaita de folhas tocou. Eles ficaram de pé. Fizeram pouco caso da imagem. Lembrando que a imagem era o quê? A imagem era a exteriorização da soberba de Nabucodonosor. O sonho dizia: uma imagem vai se quebrar, não é totalmente de ouro, ela é parte de barro, e uma simples pedra vai fazer ela vir abaixo. Ele não aceita a advertência de Deus, porque para Nabucodonosor, ele é o próprio Deus. Ele manda fazer a imagem como representação do seu poder. É como se ele dissesse: olha, está vendo? Eu sou isso aqui, essa manifestação de poder. Então esses jovens não se curvam, e aí eles são questionados, e quando são questionados ele diz: é isso mesmo que aconteceu. Observe que nós não temos aqui a covardia, nós não temos aqui medo, nós não temos aqui a postura desses jovens de tentativa de adaptação, de sujeição à tentação da Babilônia, mas nós temos jovens extremamente corajosos, em um contexto que eles sabem o seguinte, que se eles não se curvarem, e de fato eles não se curvaram, eles seriam lançados onde? Na fornalha de fogo ardente. Eles sabem do risco que eles estão passando, só que eles estão dispostos. Observe um fato interessante desse texto agora. Verso número 17. Observe então a declaração desses jovens
diante desse cenário de ameaça. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de suas mãos, ó Rei. A postura que nós temos agora é de uma demonstração do caráter de Deus e dos próprios jovens. Primeiro, eles são crentes, porque numa situação dessa, só sendo muito crente para resistir. Isso aí é fato. Só realmente sendo fiel a Deus, confiando na graça de Deus, para dizer o seguinte: ó Rei, Deus vai nos livrar da fornalha. Deus vai nos livrar da fornalha. Ou seja, eles estão certos da confiança, da bondade e da misericórdia de Deus, que pode livrá-los daquela condenação. Eles estão convictos disso. Só que eles também estão convictos de um fato interessante. Qual? O que tem no próximo versículo. Vamos lá? Verso 18. Olha o que eles dizem a partir de agora. E mesmo que ele, o quê? O que tem aí? Não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Não tinha para onde correr Nabucodonosor aqui. Eles deixaram claro: Rei, é o seguinte, realmente nós não nos curvamos. É o seguinte, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E digo mais, se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim a gente vai para o fogo e não está nem aí. Vamos permanecer fiel ao Senhor e não vamos nos prostrar diante da imagem. Não tinha conversa, irmãos. Não tinha blefe, não tinha negociação. Eu tenho certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não ouviam a pregação de confissão positiva, pregação de cunho quase de palestra motivacional. Eles não ouviam esse tipo de sermão. Eu tenho certeza que eles não faziam devocional com café com Deus Pai, coisa do tipo. Tenho certeza. Observe que esses 3 jovens estavam dispostos a receber não só as coisas boas que Deus poderia dar, mas até as coisas ruins que Ele poderia permitir. Quem age assim, se não tiver uma compreensão de quem Deus é? Quem? Na verdade, nós fazemos o oposto, né? Nós pedimos sempre de coisas boas, assim. Senhor, eu quero isso, coisas boas ou coisas que nós queremos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso por mim, eu quero isso, Senhor. Aí no final, por desencargo de consciência, diz assim: seja feita a tua vontade. Mas na verdade o que nós queremos seja feita a nossa vontade. Eles não tinham problema com isso. Eles estavam certos que eles poderiam receber a bênção de Deus do livramento e a bênção de Deus da fornalha. Eu lhe pergunto, que nível de maturidade esses jovens tinham? Observe que uma coisa interessante aqui: é possível ser um jovem e ser maduro, espiritualmente falando. Como é possível ser uma pessoa idosa e ser um tolo. É possível que uma pessoa de cabelos brancos, via de regra não é para ser assim, porque o clã, eu estou com um cheio aqui, né? Está começando a surgir, denota algum nível de experiência. Mas é possível ter cabelos brancos e ser uma pessoa tola. Por quê? Porque a experiência e a maturidade da vida cristã não vem necessariamente com o tempo. É importante, é fundamental, é óbvio. Mas é da proximidade com Deus. Que adianta uma vida inteira na igreja, mas longe de Deus. Isso é muito comum. É muito melhor uma vida desde a juventude, sempre na presença do Todo-Poderoso. Porque experiência e maturidade espiritual vem da proximidade de quem Deus é e do quanto nós conhecemos. Para 3 jovens chegarem e dizer assim: ó, nós vamos para a fornalha de boa, tranquilo, vamos lá, vamos cantando, né? 500 graus de puro fogo, santo e poder, sem problema algum. Sem problema algum. Sabe o que é isso? Maturidade espiritual que esses jovens tinham. Uma compreensão do caráter de Deus em dizer: se o mal realmente vier ao nosso encontro, e essa for a vontade de Deus, nós vamos enfrentar o mal, nós vamos vivenciar a experiência amarga. É que é o grande dilema da teologia, de uma matéria que nós chamamos de teodiceia. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem a pessoas crentes ou a pessoas justas? Por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor nos criou para a sua glória, e o mal, mesmo nos afetando, pode ser usado para nos aproximar de Deus e conhecermos a sua glória. Deus é soberano, Ele está acima do mal, e se Ele quiser o mal para nos trazer para perto dEle, Ele vai fazer. A nossa vida prova isso.
A pessoa, tem gente que passa, pastor, por que eu estou num perrengue, vez por outra estou numa peia, né? A situação, às vezes é só Deus moldando você e trazendo você para perto dele. Porque quando as coisas estão boas demais, a primeira coisa que muitos fazem é se esquecer de Deus ou viver como se Deus não existisse. Entenda, Deus é poderoso o suficiente até para usar os contratempos da vida só para trazer você mais para perto dele. É o que acontece aqui. E eles estão conscientes disso. Outro exemplo que eu poderia falar aqui, pela manhã eu fiz o paralelo de Daniel e de José. Aqui eu posso fazer o paralelo de Daniel e uma pessoa que enfrentou o mal, suportou o mal, mas ele disse, ok, eu recebo o mal de Deus, não tem problema algum. Eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar para lá nu se for da vontade dele. Você sabe muito bem de que eu estou falando. O próprio Jó. E como é que Jó faz? Senhor, eu estou revoltado porque o Senhor está permitindo isso comigo. Eu não aceito, Deus, isso, aquilo, outro, tal. Não. Jó simplesmente diz, Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai realizar, mesmo que o mal nos acometa. Mesmo que Ele bata a nossa porta. Eles têm tanta consciência disso que eles estão dispostos. E a história termina do jeito que você sabe muito bem. Aqui é um paralelo, tá? É um paralelo com a história de Daniel. Como é que é a história de Daniel? Ele termina no dia da apresentação, caindo nas graças do rei, apesar da dieta de legumes. A mesma coisa esses jovens. Eles são lançados na fornalha e os detalhes são: os homens que vão lançar eles na fornalha morrem de tão quente que está a fornalha. Tão quente que está a fornalha. Mas o que acontece com eles? Vamos lá? Verso de número 24 e verso de número 25. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, vamos ler a partir do verso 22. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro dela. O episódio que eu acabei de mencionar. 23. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Estava cercado pelos seus conselheiros. Quem sabe Nabucodonosor pensou: está tendo outra visão aqui? Eu estou delirando de novo. Veja, eu estou vendo 4, não 3. Nós não lançamos 3 e eles estavam amarrados? E olha o que ele diz agora. E ele respondeu, os conselheiros: é verdade, rei. De fato foram 3. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos e 4 homens andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor ficou abismado quando ele viu. É óbvio, natural. Com certeza ele já tinha feito isso em algumas outras ocasiões e ele sabia o final. Mas naquele dia algo diferente. Ele jogou os 3 jovens. De repente eles estavam lá andando na fornalha e um tinha um aspecto angelical. Aqui nós chamamos esse episódio dentro da teologia de teofania. Quando há uma manifestação de Deus em forma humana e até angelical, com aspecto, traços humanos. Ou seja, o próprio Deus estava presente com os amigos de Daniel ali. A própria graça de Deus se manifestou a esses jovens. Nabucodonosor, então, por algum momento, ele chegou a reconhecer que era Deus de fato. O Deus deles era um Deus realmente que estava disposto a livrá-los. E ele faz uma prova de fogo. Ele chega na frente da fornalha e ele grita: vocês estão me ouvindo? Saiam daí agora. E olha o que diz o texto para a gente encerrar aqui. Verso de número 26. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E aí observe agora o verso 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro nem sequer de fumaça. Nabucodonosor então disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo e servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto,
Faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que quer dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar quem? Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel terminou a sua história no capítulo 1 como um cargo político, reconhecimento da sua habilidade. A mesma coisa acontece com esses jovens aqui. E o interessante é que Nabucodonosor reconhece que, de fato, o Deus dele é um Deus todo-poderoso. Essa história, irmãos, é uma história que tem todo um teor emocional marcado aqui por Daniel, mas que ensina sobre algo muito importante que eu quero pontuar com você a nível de aplicação desse texto. Eu quero que você guarde o seu coração mais uma vez. Primeira lição maravilhosa desse texto é o seguinte: não troque sua fidelidade a Deus por um alívio momentâneo. Não troque. Não troque a sua fidelidade, seu compromisso com Deus, meu jovem, por uma questão momentânea, por algo que vem lhe tirar da presença de Deus. Em tempos de pressão, tentação, o coração pode buscar atalhos para evitar situações extremamente difíceis. Mas entenda que permanecer em Deus sempre será o caminho mais seguro para a sua vida. Sempre. Esse mundo, tudo que está nesse mundo passa. Ouça bem o que eu vou dizer. Vocês que estão neste acampamento, vocês vão conhecer muitos jovens que vão entrar na vida da igreja, vão chegar na vida da igreja, vão servir a Deus no meio do povo, mas que em determinado momento suas trajetórias, infelizmente, serão vencidos pelas tentações desse mundo e não resistirão à pressão deste mundo. Infelizmente, sairão caminho afora, irão para distante de Deus. Mas vocês também conhecerão aqueles que irão perseverar, formar suas famílias, criar seus filhos na casa de Deus, na lei do Senhor, servindo ao Senhor através dos ministérios ao qual Ele confiou, perseverando até o final da sua trajetória. Ao longo desses anos de igreja, de serviço, conheci muitas pessoas que passaram pela vida da igreja. Mas entenda que muitos se deixaram ser levados por meros momentos prazerosos deste mundo. Seria hipócrita da minha parte se eu dissesse para você que as coisas desse mundo não são atraentes. É óbvio que são. É lógico que as coisas desse mundo, elas nos atraem, porque elas envolvem a consciência dos olhos, da carne e a soberba da vida. É lógico, nós estamos vivendo diariamente na cova de leões, mas que não são leões que estão com a boca fechada, mas estragando dia após dia com suas tentações e ataques. É óbvio, todos nós estamos cercados em contextos assim. Por isso que a fidelidade ao Senhor é algo que você cultiva diariamente. É todo dia tomar uma resolução de viver para Deus. Vai chegar um momento em que você vai se sentir desanimado até de ir para a igreja. E é nesse dia que você mais precisa ir à igreja. Vai chegar um dia que você não vai ter vontade de ler a Bíblia. Mas é nesse dia que você mais precisa ler as Escrituras. Será dia que você vai sentir vontade de abandonar tudo e sair. Mas é nesse dia que você precisa ser resoluto e perseverar e servir a Deus, mesmo que o seu coração resista e a vontade não seja empolgante. Nós devemos sempre entender que servir a Deus, amá-lo, conhecer e conviver com Ele, por mais muitas vezes difícil que pareça, é sempre a melhor opção diante das coisas desse mundo. Os prazeres desse mundo são extremamente enganosos, ilusórios. Eles enganam os nossos olhos, eles ludibriam a nossa mente, mas somente em Deus nós permanecemos intactos e seguros. Considere isso. Todos os dias, decida resolutamente permanecer. Mas é óbvio que você não vai conseguir com suas próprias forças. É por isso que você tem que clamar com a ajuda, a graça e o poder do Espírito Santo em tudo isso. É decidir resolutamente permanecer. Já dizia o grande pregador Charles Spurgeon: Deus é soberano, mas somos responsáveis. São duas estradas que levam a um único lugar. Um Deus soberano que rege todas as coisas, e o meu dever de segui-lo, mesmo quando nós não temos aparentes motivos para seguir diante dos infortúnios da vida. Por isso que eu digo a você, meu querido, não troque a fidelidade a Deus, por mais difícil que seja cultivar a fidelidade, pelos prazeres deste mundo, que embora sejam prazerosos, são extremamente enganosos, e eles só vão destruir, arruinar a sua vida.
Segunda lição desse texto que eu quero que você guarde. Permaneça firme, mesmo quando se sentir solitário. Mas tenha plena consciência que aprove ao Senhor colocar pessoas na nossa vida para ser instrumentos de graça e nos ajudar nesta caminhada. Eu digo lá na igreja que eu pastorei, a PIB, em Planalto Calcaia, que o cristianismo não existe carreira solo. Dá para fazer carreira solo na música. No cristianismo, não. Na igreja não dá. Nós sempre iremos precisar um dos outros. Não tem como se isolar. E quando você se isola, você cria um ambiente favorável para o pecado. E você fica avesso a uma prestação de contas. Mas amigos são necessários. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu repito, é um paralelo à história de Daniel. Um jovem que tem em sua companhia Deus, que o agracia e o sustenta até o fim. Mas também 3 jovens que têm a Deus, que o agracia até o fim, mas que também um tem o outro. Por isso, é no momento como esse de acampamento, é nas vivências da igreja, da comunidade, que a nossa fé é fortalecida. É o irmão que muitas vezes tem os seus defeitos, que é instrumento de graça para nos aperfeiçoar, até porque somos muitas vezes mais imperfeitos do que ele. É no convívio mútuo de comunidade que a nossa fé é fortalecida. É esse contato, a amizade. É bem verdade que vocês podem ter amigos lá fora, vocês podem ter amigos não crentes, mas esses amigos não crentes, eles não têm a graça e o poder do Espírito Santo para ser um instrumento na sua vida de redenção e amadurecimento. É na amizade do contexto da igreja que você consegue encontrar força, vínculo, vivência e experiência para suportar as tentações desse mundo, servindo a Deus com alegria e fidelidade. Por isso, cultive, eu digo para você, cultive boas amizades na esfera da fé. Um bom crente é sempre um bom crente de lado do outro, que o ajuda na caminhada. Porque quando você não tem força para orar, que alguém pode orar por você. É quando você está desanimado, que alguém pode sentar com você. Às vezes você não precisa nem que alguém sente e ore, você só precisa que alguém lhe escute. Sabe, uma vez aconteceu um fato interessante comigo. Eu estava na época que eu frequentava a casa lotérica, porque agora eu faço tudo por aplicativo. Mas na época que eu frequentava a casa lotérica, na luta das filas e filas, eu me lembro de uma certa vez que eu estava na casa lotérica para pagar algumas contas. E aí estava lá, eu esperando a infinita fila passar. E tinha uma senhora do meu lado. E de repente chegou um irmão, passou por mim e disse: ô pastor, eu, opa! E aí, como é que tá? Falei, tal, e ele saiu. A senhora que estava atrás de mim olhou para mim e disse assim: você é pastor? Eu disse: sim, sou. Ela disse assim: eu estou passando por isso. Ela começou a contar. Ela falou toda a história de vida dela. Eu estou passando por isso, falou, chorou, riu, angustiou, ficou com ar, e contando, e nada a fila dá, mas eu já sabia que era Deus que estava ali fazendo negócio dele. Ela contou toda a história dela, deixei ela passar na minha frente, ela passou, contou tudo, ela pagou a conta, saiu, ela disse: obrigado, eu escutei muito o que você falou. Eu não disse nada, eu só ouvi. Ela precisava só de alguém que ouvisse as suas dores. Não tem outro lugar melhor para você ter esse tipo de gente do que na igreja. Alguém que está ali para compartilhar suas lutas. Alguém que está ali para ajudar você na caminhada. Por isso, meu querido, eu digo, nas fornalhas dessa vida, você não está só. Você tem um Senhor, mas você também tem amigos que estão ao seu lado. Cultive essas amizades para a glória de Deus. Não se conformar nesse mundo é ter ao lado pessoas que são hábeis e usadas por Deus para ajudar, mesmo quando parece que tudo é solidão. Guarde isso no seu coração. Terceira e última lição: entregue os seus temores e anseios ao Senhor. Esses jovens estavam tão resolutos o seguinte: é lógico que eles tinham alguma ansiedade envolvida nisso, porque eles estavam dentro de um contexto de ameaça. Só que eles primeiro resolveram entregar a Deus e não viver com medo do que poderia acontecer. Nós não temos nenhum momento desse relato eles dizendo: mas se a gente morrer, e aí se der errado? Você não tem isso. Você tem um grupo de jovens que com certeza estava dizendo: se a gente morrer, alguém disse assim: nós vamos estar na presença de Deus. Então vamos. Por que eles viviam assim? Porque eles resolveram entregar todos os seus temores ao Senhor. Eles entendem que Deus é soberano o suficiente e confiável o suficiente para você entregar os seus temores. E eu pergunto a você: você já entregou para os seus temores?
Você já disse para o Senhor: Senhor, eu entrego os meus anseios e temores diante de Ti. Não sei o que pode me acontecer, não sei o que vai acontecer no futuro, o que o Senhor tem preparado para mim, mas eu só tenho uma certeza: o que está lá na frente é porque o Senhor tem reservado. Eu entrego tudo em Tuas mãos e creio simplesmente em Ti. Tem uma canção, acho que é do Linear, né? Te entrego tudo que sou, eu te entrego, tudo pertence a Ti, tudo, assim é a sua vida. Esses jovens enfrentaram tudo isso e permaneceram firmes, por causa dessas verdades. Permaneceram firmes na sua vocação, caminharam juntos em meio a uma prova muito difícil e entregaram os seus temores ao Senhor. Esse foi então, se é que podemos chamar, de segredo para que eles permanecessem firmes, e Deus o livrou da fornalha. Meu querido, que Deus abençoe e que você neste acampamento guarde essas verdades na sua vida. Volte para casa amanhã, ciente dessas verdades espirituais que nós aprendemos essa noite. Os temores desse mundo não podem apagar o que Deus tem reservado na sua vida. Cultive, esteja ao lado e seja uma bênção também para a vida de outros. E terceiro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse momento, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, por gentileza, se não for pedir muito, tá bom? Que ajuda a vencer o sono. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por sua bondade e por sua graça. Ah, pastor, depois desse sermão eu fiquei pensando, eu tenho poucos amigos. Ore e peça a Deus para Ele colocar pessoas de confiança, pessoas de bem ao seu lado, na sua caminhada, para ajudar a servir ao Senhor e amar. Vamos orar? Oremos. Deus, nós te agradecemos por este final de sábado, eu te agradeço por toda essa programação, por tudo aquilo que o Senhor tem reservado neste acampamento de jovens adolescentes da Igreja Batista Henrique Jorge. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que atentamente ouviram a tua palavra, e nós te pedimos 3 coisas essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a resistirmos às pressões desse mundo. Ó Deus, faz de nós instrumentos para abençoar a outros, mas também sermos abençoados com a amizade de outros, para que juntos possamos resistir às formais da vida. E por fim, entregamos ao Senhor todos os nossos anseios, fragilidades e temores. Não sabemos exatamente o que pode acontecer conosco amanhã, mas só temos uma certeza: a nossa vida está escrita em tuas mãos. Para as pessoas do mundo, ó Deus, o Senhor escreve em meio às linhas tortas, mas para nós, tu sabes exatamente o que está fazendo, nas linhas retas, com a caneta certa, na certeza de que o Senhor não comete erros, porque tu és o Deus soberano e Senhor da nossa vida. Fortalece a nossa fé, e que possamos, ó Deus, sair desse acampamento, desse retiro, cientes de uma grande verdade: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Assim nós choramos. Amém. Que Deus abençoe.